Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero fazer com você uma reflexão da palavra de Deus neste momento. Eu sou Marli Santini e para que nós possamos juntos estar fazendo uma reflexão desta palavra, a qual Deus tem ministrado ao meu coração no decorrer desses dias e falando sobre as vitórias que o Senhor tem para nós. Quando Paulo ele fala aqui, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ele cita uma característica importante aqui da vitória, em receber o amor de Deus. O que diz aqui em 2 versículos acima? Ele diz, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ele faz 2 perguntas. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Será que isso tem como nos fazer separar do amor de Cristo? E quando nós olhamos para essa palavra, olhamos que nos dias atuais, como antigamente, as lutas, as aflições do ser humano, elas são as mesmas. Elas vêm de geração em geração. Claro que cada um com sua individualidade, cada um ela transmite de uma forma diferente, mas a perseguição, a luta, a angústia, as frustrações, os traumas, eles vêm de geração em geração. E quando nós observamos esta palavra, que nós somos mais do que vencedores, nós perguntamos, mas por que algumas pessoas não se acham vencedoras? Por que algumas pessoas elas não conseguem se sentir pessoas vitoriosas? E quando nós vamos observar a palavra, nós vamos observar a construção da pessoa, nós vamos observar a vida que ela vive e nós podemos dizer assim, que nós somos uma construção daquilo que nós vivemos. Por exemplo, esses dias, acompanhando uma pessoa e essa pessoa dizendo, a minha mãe, ela dizia para mim que eu era uma desgraça. Uma pessoa jovem até. Ela dizia que eu era uma desgraça e que se ela pudesse, ela poderia ter abortado, poderia ter impedido a minha vida de chegar avante, à frente. Essa mãe passando o seu ciclo de repetição, a sua raiva, aquilo que ela viveu provavelmente, para o seu filho. E o que acontece? Ele internalizou isso e quando vai chegando à fase adulta, ele começa a ter os sintomas ali de uma vida de desgraça. Por que eu nasci? Minha mãe disse que eu podia ter me abortado, a minha mãe disse que eu sou uma desgraça. Então foi construído na vida dessa pessoa uma mentira, um engano. Por quê? Porque não é verdade. Você está aqui, você está vivo, você está respirando por um propósito. É um propósito de vida, é um propósito que Deus permitiu. O homem queria impedir, mas Deus disse, você vai, porque eu vou te dar vida. Você é esse projeto que eu formei. E para isso, esse bloqueio que essa pessoa sentia por palavras negativas, por mentiras que foram lançadas, acabou que frustrando os planos desta pessoa. Mas quando a verdade da palavra de Deus chega, ela disse, olha, você não é fruto do acaso. Você não é fruto de uma palavra mal colocada, de uma palavra de maldição, de uma mentira. Quantas pessoas, elas sofreram angústias, elas sofreram frustrações, dores existenciais. Isso pode ser lá na infância, pode ser na fase adulta, porque o trauma ele não dimensiona a idade, ele é um trauma, mas normalmente acontece lá na fase da infância, onde possivelmente pode ter uma família disfuncional, possivelmente pode ter uma família onde ali não havia uma harmonia, uma convivência, onde não havia uma alegria no lar. E aí quando nós observamos que pessoas são construídas no medo, pessoas são construídas em angústias, pessoas são construídas em frustrações, pessoas são construídas em famílias disfuncionais, onde pais agressivos podem também ter moldado muitas vezes pessoas. Essa pessoa pode ter sofrido rejeição, abandono, humilhação, traição,
E isso pode ter construído, porque isso são feridas emocionais. E são feridas emocionais que podem perdurar por toda uma vida. A sensação de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição, de injustiça. Se eu te perguntar para você o que é uma injustiça para você, o que é uma traição para você? Será que a traição ela se define somente quando um homem trai uma mulher? A traição ela tem várias vertentes que nós podemos ver como traição. E hoje, na vida adulta, nós podemos ver essas traições de formas e formas. E isso está nos conduzindo emocionalmente falando. E a palavra de Deus, quando ela diz assim, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, elas são palavras de verdade. Por quê? Porque nós temos um Pai que nos ama. Porque ele diz aqui, por aquele que nos amou. Então, esse amor de Deus, ele faz toda a diferença na vida daquele que tem a palavra da verdade, na vida daquele que procura absorver a palavra da verdade, e não a mentira, e não ao engano. Essa pessoa mesmo que foi construída, você é uma desgraça. Mas o que a palavra diz sobre isso? Então, a palavra, Deus, ele tem esse projeto. Nós não somos fruto do acaso, nós não somos frutos de uma traição, nós não somos frutos. Aconteceu, mas por que eu nasci? Porque Deus permitiu, porque há um propósito, e neste propósito nós podemos mudar o curso da nossa vida, podemos quebrar paradigmas, porque Paulo ele diz, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Então nós podemos quebrar paradigmas, nós podemos quebrar conceitos e mentiras que vieram sobre a nossa vida. E quebrando esses conceitos e essas mentiras, nós vamos declarando a palavra da verdade em nós. E essa palavra da verdade vai desconstruindo toda a mentira que foi lançada, todo o engano que foi lançado, tudo aquilo que veio na minha mente de coisas que eu vivi, em que eu não consegui até mesmo me opor com relação àquelas coisas. Por exemplo, uma criança que está ali vivendo numa família disfuncional, num pai agressivo, qual é a atitude dessa criança diante de uma situação como essa? Ela não tem como chegar e agir. Por quê? Porque a palavra do pai, a palavra da mãe está sobre toda e qualquer movimentação dentro de uma casa. Então, para ela tomar um partido, fica difícil. Qual que é a sensação e qual que é a ação dessa criança? Ela se fecha nos seus medos, ela se fecha no seu abandono, ela se fecha na sua angústia, ela se fecha, ela vai engolindo tudo e acaba internalizando todas as dores, tudo aquilo que ela viveu numa família disfuncional. Isso é um exemplo só, mas tem várias coisas que podem acontecer. E esse engolir o choro, mais futuramente, quando essa pessoa cresce, pode trazer problemas emocionais e psíquicos para essa pessoa e desconstruir muitas vezes aquilo que a palavra diz, né? Mas quando nós vamos para a palavra da verdade, o que essa palavra ela pode fazer em nós? Ela pode desconstruir tudo aquilo que nós vivemos. Por quê? O amor, ele lança fora todo medo. O amor de Deus, o amor que é construído em nós, um amor que outrora eu nunca vivi, porque é assim, amor que eu nunca vivi, mas que o amor de Deus, ele se manifesta em mim. E essa palavra da verdade, esse amor, ele pode lançar fora o medo, pode lançar fora a angústia, pode lançar fora a culpa, porque quantas vezes pessoas se sentem culpadas de coisas que aconteceram. E essa sensação de culpa são gatilhos emocionais para que nós venhamos sempre a viver uma sensação de perigo, uma sensação de que eu não sou suficiente, porque algo aconteceu e eu me senti culpada naquela situação. Só que quando Deus ele fala para nós e ele diz assim, olha, nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Nós podemos passar por isso e nada pode nos separar do amor de Deus. E
com relação a essa palavra, quando nós verbalizamos isso para nós. No caso dessa pessoa, né? Você não é uma desgraça, você é propósito. Você não é aquilo que falaram, você é propósito, você é projeto de Deus. Você está respirando aí hoje? Olha só, fôlego de vida, a vida, onde a vida é esperança. E pode ser desconstruído tudo isso que foi lançado. Você hoje talvez é uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não consegue romper num relacionamento, não consegue romper em determinada área da sua vida. Por quê? Porque foi construído algo negativo em você. Mas quando você tem esse fôlego de vida, você aceita esse amor de Deus, se abre para esse amor de Deus, para viver a plenitude de Deus, com certeza você vai experimentar o novo de Deus. E Paulo ele fala sobre a renovação da mente, mas renovar a vossa mente. Então, desconstruir tudo aquilo que foi construído. Lá em Romanos 12, 2, né? Que nós falamos, que ele fala ali sobre a renovação da mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu não me conformo com aquilo que foi dito de mim. Eu não me conformo com aquilo que aconteceu comigo, mas eu vou procurar mudar a minha história. Eu vou começar a agir para mudar a minha história. E quando eu começo pela palavra, quando eu começo sentindo este amor de Deus em mim, quando eu começo sentindo essa misericórdia, essa graça de Deus sobre mim, eu vou estar refletindo e começando a criar uma identidade em Deus. Essa identidade que eu construo na palavra, essa identidade de eu me parecer com o Senhor, parecer como? Nas características de Deus, né? No amor, na misericórdia, na paz, na harmonia, na alegria, né? E experimentando este amor que lança fora todo medo. Então nós estamos aqui construindo uma identidade na palavra de Deus, construindo uma identidade para dizer, eu sou mais do que vencedor. Mas quer dizer que eu não vou ter mais problema? Sim, nós vamos ter problemas, mas a forma que eu vou lidar com os problemas, a forma que eu vou encarar os problemas, a forma que eu vou encarar os meus medos, os gatilhos quando vierem, eu vou encarar quando alguém vier falar alguma coisa para mim que vai ferir a minha autoestima, que vai tentar me humilhar, aí eu vou me posicionar e vou saber, olha, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que eu tenho uma identidade. Eu sei que é Ele que me faz triunfar. Eu sei que é Ele quem abre as portas. Eu sei que é Ele que me renova a minha mente a partir do momento que eu dou esse espaço para Ele trabalhar. Então o engano, ele não vai ter mais domínio. Por quê? Porque eu sei me posicionar diante da situação. Eu sei me posicionar quando alguém vem e me fala, ou quando chega até mim uma sensação de culpa, algo acontece e eu já logo me sinto culpada. Mas aí eu me lembro, eu tenho uma identidade em Cristo. E eu vou exercitando isso, a minha mente vai exercitando, e eu vou alimentando a minha mente, eu vou alimentando a minha alma, eu vou verbalizando isso. E quando você menos espera, você já está superando o negativo, as palavras negativas, aquilo que você viveu. E eu digo para você, muitas vezes tem situações que não é fácil, mas que é possível. Sabe por quê? Porque nós criamos essa identidade em Cristo. E Ele nos proporciona isso. Porque Ele disse assim, olha, vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, você que está angustiado, você não está conseguindo nem respirar. Mas vamos fazer esse exercício agora de respiração. Respira, expira, respira, expira. E aí você vai se exercitando e vai deixando fluir de Deus, o amor de Deus te envolver. E quando você vê, você está se sentindo com essa sensação de paz. E é isso que eu quero dizer para você, essa palavra nessa tarde. Quando Deus fala com o profeta, profetiza sobre esse vale de ossos secos, e ele indaga ao Senhor, Senhor, só o Senhor sabe se isso pode acontecer. E Ele sabe mesmo, por isso que Ele manda nós declararmos e nós profetizarmos. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. A princípio só tem ossos secos, mas quando ele começa a verbalizar,
quando ele começa a crer naquela palavra, que é uma palavra de verdade, as coisas começam a acontecer, os ossos começam a se levantar. De repente, você só está aí, um vazio existencial, você está se sentindo uma pessoa seca, espiritualmente falando. Mas quando começa a se declarar a palavra, você vem e se levanta para aquilo que Deus tem como propósito na tua vida. E é isso que é essa reflexão nessa tarde, porque nós temos essa graça de Deus sobre nós, nós temos essa presença de Deus sobre nós. E Moisés, quando ele indaga ao Senhor, e falando para Deus, disse assim: olha, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Então essa presença de Deus, ela precisa estar conosco. E Deus diz para Moisés assim: a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Por quê? Esse descanso é na tribulação, esse descanso é na angústia, esse descanso é ter paz, esse descanso é saber lidar com a situação quando ela vier. Eu vou saber lidar, eu vou saber agir, porque nós não somos movidos por emoção. Quando nós recebemos essa palavra, nós somos movidos pela palavra. E a palavra é uma palavra de vida. Então, vamos declarar, vamos profetizar, porque eu trago à existência as coisas que não são como se já fossem, pelo poder da palavra. Então, vamos ficar com essa reflexão nessa tarde. Eu quero declarar sobre a tua vida. Você que está, quem sabe neste momento, parou para ouvir essa palavra e Deus tem falado contigo. Você não é obra do acaso.